ele mesmo escreve à igreja que encontrava-se na Galácia. E Paulo assim então escreve: mas vindo a plenitude dos tempos. O que é o Natal para você, Paulo? Paulo diz: plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não são mais servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Pautado nas palavras de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 4, podemos ver então que o Natal chegou. O Natal está aqui. Estamos vivendo o Natal. E todas as peças, filmes, desenhos, ou até mesmo comunidades cristãs como essa, vão trazer a mesma mensagem nessa época do ano. Chegou o Natal. O interessante de falarmos sobre o Natal é que o Natal ele pode ser denotado, caracterizado por uma miscigenação de sentimentos. E quando nós falamos de miscigenação de sentimentos, eu estou falando sobre uma mistura de sentimentos. Como, por exemplo, neste período, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que se encontram muito emotivas. E nesse período parece que ela não para de chorar. Qualquer música de Natal, qualquer presente de Natal, qualquer árvore de Natal, qualquer enfeite de Natal, qualquer lembrança do Natal, faz com que os olhos dessa pessoa comecem a lacrimejar. Ela chora por tudo. Outro grupo de pessoas já paira do lado oposto. Parece que não está emotiva ao ponto de chorar, mas fica-se melancólica. Parece que há dentro dela, neste período do ano, um vazio. E ela entra dentro da melancolia. E nós não encontramos, talvez, uma resposta óbvia. Por que determinadas pessoas, ou determinados grupos de pessoas, entram na melancolia quando se encontram em datas comemorativas universais ou nacionais como essa? Por que aquele grupo sofre de tristeza? E talvez, no conceito um pouco psicológico, a resposta mais aprazível e mais cabível é que esta pessoa ela não consegue lidar com a ideia do finito. Está passando mais um ano e eu estou envelhecendo. Por isso, de um modo intuitivo, imperceptível, esta pessoa entra no quadro da melancolia. Existem outros grupos, ou outro grupo de pessoa, que já paira dentro dela um sentimento de generosidade. Essa pessoa pega toda a economia do ano, bem como aquilo que recebeu exatamente nesses 2 últimos meses, e passa a fazer uma lista, e ali ela coloca o nome de várias pessoas, e ali então esta pessoa, ela sai nestes meses, e enfrenta o trânsito, e enfrenta ali o grande avanço de pessoas nas lojas, e começa a comprar. E para fulano? O que vamos levar para Beltrano? Mas lembra-se que tal dia o ciclano estará junto, e ele já não gosta dessa cor, ele já não gosta disso, e paira aquela preocupação, mas você quer presentear. Então o espírito da generosidade parece que nasce no Natal, ou somente no Natal. Já existem outros grupos de pessoas que são extremamente sorridentes. Parece que é um botãozinho que tem no cérebro. E quando chega o mês do Natal, o mês de dezembro, se aperta esse botãozinho e essa pessoa tem um sorriso eterno. Ao ponto de
sorrir até mesmo dentro do caos. Você recebeu o 13º e juntando o seu 13º, mais o seu salário, mais o seu vale, ainda não dará para pagar o IPTU e IPVA, bem como a escola da criança no próximo mês de janeiro. Mas ela está sorrindo. Ela está alegre. O Natal é isso. O Natal é uma miscigenação de sentimentos. Eu não sei em que grupo você faz parte. Eu só sei que o Natal, ele tem sim, o poder de despertar inúmeros, vários sentimentos dentro do nosso ser. Mas quando olhamos para o significado do termo etimológico, Natal, Natal significa nascimento. Partindo desse pressuposto, quando você nasceu, houve um Natal. Quando você veio a esta realidade, houve um Natal. Só que quando chega nessa data, todos os países que pertencem ao calendário romano, que aderiram ao calendário romano, ou todos os países que possuem na sua Constituição, que religião nós somos, como nos identificamos no quesito religião, nos identificamos como cristãos. Então todos os países que aderiram ao calendário romano, bem como todos os países que se julgam ser cristãos, esses países, literalmente neste período de Natal, ele está comemorando o nascimento de uma pessoa que nós julgamos especial. Jesus Cristo, o homem-Deus, Deus-homem. Nas palavras de Paulo, na plenitude dos tempos. E poderíamos aqui acrescentar, ou poderíamos aqui até mesmo parafrasear, e dizer que, na plenitude dos tempos, Deus resolveu encarnar e ser um de nós. Isto é Natal. O cerne do Natal. Em um determinado momento da eternidade, Deus resolveu encarnar e ser um de nós. O que eu acho interessante é que antes do fato, Natal já acontecia na eternidade. E esse Natal que acontecia na eternidade, em um determinado momento, esse Deus, cheio de amor, resolveu pronunciar que haveria um determinado momento que isso iria se concretizar. Então há profecias que vão falando antes do fato, que o fato aconteceria. E a primeira grande profecia encontra-se em Gênesis, capítulo de número 3, e verso de número 15, quando o próprio Deus, ele vem e diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e lhe ferirás o calcanhar. Antes do Natal, antes do nascimento deste homem que nós julgamos especial, ele concretizar, ele ser um fato concreto em nossa realidade, nós tivemos profecias que trouxeram prelúdio de que ele viria. E a primeira profecia foi justamente essa: vai vir um. E esse que vai vir, ele vai organizar o caos que o pecado trouxe. Ele vai arrumar o que o pecado destruiu. Ele vai trazer a humanidade de volta que o pecado trouxe a desumanização. Então ele vai trazer a humanização de volta. Ele vai vir, ele vai chegar, vai acontecer esse momento na realidade. De repente, virando as páginas, os fatos históricos continuam a acontecer.
uma linha do tempo ela é traçada. Chegamos no período de Moisés, mais especificamente quando ele resolve escrever o livro de Números, e no capítulo de número 24, no verso de número 17, encontramos então mais um prelúdio, encontramos então mais uma profecia, e Deus volta a alimentar o desejo, a ânsia, a expectativa de que ele um dia virá. Então agora Moisés assim escreve: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá os filhos de Sete. Agora Deus, o Pai, usando Moisés, ele diz que esse que vai vir, que vai organizar o caos do pecado, esse que vai vir, ele é um cetro, ele é rei. Ele é rei. Só que ele é um de vocês, ele é humano, porque ele vai vir do tronco de Jacó, ou seja, é da descendência patrística, vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó, vem dessa genealogia, vem dessa linhagem, faz parte de nós, é um de nós. Só que este que é um de nós, ele é rei, ele é luz. Moisés, ainda antes de terminar a sua carreira, quem sabe na Israel, tem aquele que pergunta: ó Moisés, Deus já falou aí que ele vai vir, você já escreveu isso 2 vezes em Gênesis e Números, mas como é que a gente pode identificar esse cara? Como é que a gente vai saber que é ele e não é outro? Então Moisés novamente resolve escrever, em Deuteronômio, capítulo de número 18 e verso de número 15. Agora Moisés assim escreve, para que vocês não tenham dúvidas: o Senhor nosso Deus, Ele vai levantar um profeta do meio de ti, do meio dos teus irmãos, a imagem de homem, como você, como eu. Ele vai levantar esse profeta, e ele é igualzinho a mim, ele é parecido comigo, e vocês têm que ouvir o que ele falar. Parecido como, Moisés? Este homem vai ser mediador entre vocês e Deus, assim como eu também fui mediador entre vocês e Deus no processo de libertação do Egito. Ele vai ser mediador, como escreveu então no Novo Testamento, está escrito que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Como é que ele é parecido a Moisés? Vocês se recordam que Moisés subiu ao monte, e lá no monte ele trouxe a lei. Jesus sobe ao monte e traz a lei, chamada Evangelho, no Sermão da Montanha. É parecido com Moisés, não tem como errar, é um tiro certeiro. Quando ele subia ao monte, ali começaram a trazer a nova lei, a graça, o amor de Deus. É este aí que Deus suscitou. Então todas essas palavras que foram ditas, profecias que foram ditas antes do fato, comprova o fato antes do fato. Só que todas essas palavras, elas geram ânsia, elas geram expectativa. Como eu, por exemplo, e minha esposa, chegamos no meu filho mais novo e disse: se você cumprir isso, aquilo outro, eu vou fazer isso para você no final do ano. Eu gerei expectativa, eu gerei ânsia. Ele não vê a hora de que o final do ano chegue. Ele está cumprindo a parte dele, então ele sabe que se ele cumprir, o Pai vai cumprir. Então tudo isso gera expectativa, e quem sabe, na comunidade judaica, na comunidade de Israel, o pessoal começou a fomentar ideias de como seria o momento que esse que deveria vir, viria. E se fosse hoje, ele vai vir, ele vai assumir o palácio do Planalto. Como é que nós vamos saber que ele é? Ele vai vir com um carro conversível, caríssimo. E quando ele aparecer num carro conversível caríssimo, saberemos que é ele.
Ele virá num carro conversível, caríssimo. E nós vamos ter homens de preto, com óculos escuros, correndo ao redor do carro para que nada aconteça com ele. E saberemos que é ele. Quando nós chegarmos perto dele, poderemos verificar que o terno dele tem linha de tecido italiano. A caneta é muito cara. O sapato então é extremamente caro, finíssimo, chique. Ele é rei, ele é luz, ele é cetro. Ele vai falar muito bonito. Ele vai falar de modo tão acadêmico que nós não vamos conseguir entender o que ele está falando. Ele vai assumir o trono. Ele vai assumir a cadeira, a faixa presidencial vai ser entregue para ele. Só que não foi bem assim. Quando Deus resolve encarnar na plenitude dos tempos, é um dia como hoje, um dia normal, que você acordou, lavou o rosto, escovou os dentes, colocou a melhor roupa para vir para cá. O problema é que a novela da vida real está rolando. E em um determinado momento, você encontra uma mulher. Uma mulher como qualquer outra mulher. Uma mulher que está gestante e está pronto para dar à luz. E de repente esta mulher, ela entra em trabalho de parto. O que acontece com muitas mulheres? Rotina, trivialidade. Ninguém estava esperando. Não havia alarido. E esse Deus então que resolve encarnar, esta mulher dá à luz. E quando ela dá à luz, é num lugar inapropriado. Mas esse que deveria vir não foi para o Albert Einstein. Não foi para a maternidade do Albert Einstein. Era um lugar inapropriado. Um lugar onde se guardava, se cuidava de animais. Um lugar que tinha animais. Um lugar onde você não poderia dar à luz a uma criança, mas foi o único lugar que estava meio isolado, que encontraram e levaram o Deus eterno, o Rei dos Reis, a luz, o cetro, aquele que vai trazer paz ao caos do pecado. Levaram ele para lá e ali ele nasce. A estrela que ilumina o mundo nasce. E quando nasce o menino, um filho também é nos dado. Deus encarna as promessas ditas pelos profetas, pelos salmistas, por Moisés. Agora está em formato de gente. A palavra viva. A palavra encarnada. O que me fascina nesse Deus homem, homem Deus, não é o fato somente dele ser Deus, mas o fato de ser um de nós. E se limitar às faixas etárias do nosso ser. Tente imaginar você, o Deus Todo-Poderoso, que conhece todos os idiomas do mundo, e não conhece porque ele baixou um aplicativo. E não conhece porque faz aula particular ou porque estudou em uma escola. Ele conhece todos, inclusive aqueles que nós não desenvolvemos. Ele conhece infinitos dialetos, infinitos idiomas. E agora tenta imaginar esse Deus encarnado, todo-poderoso, em formato de homem inocente. E não só de homem inocente, mas também daquele que requer cuidado e tem dificuldade de falar mamãe. Papai, eu não sei qual é a ideia que você tem de Deus, mas este é o Deus que resolveu se apresentar a cada um de nós. Um de nós. Eu sei o que é aprender
Tanto que o evangelista diz que o menino crescia em graça e em conhecimento. Eu sei o que é estar limitado e não saber desenvolver as pernas para andar. É este o Deus encarnado que revela-se a nós. É este o Deus encarnado que sente as nossas limitações, que entende muito bem quando você quer chutar o pau da barraca, quando você não suporta mais, quando você não aguenta mais. Ele vai falar: eu trilhei todos esses caminhos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é sentir fome, eu sei o que é sentir canseira, eu sei o que é ter um sono pesado ao ponto de dormir no barco e nada me acordar, mesmo rolando uma tempestade. Eu estou cansado, eu estou fadigado, eu preciso de descansar. Então Jesus pegava o traslado e aproveitava para descansar, um sono pesado, um sono profundo. Ele sabe o que é ter a mente cansada, a mente fadigada, o corpo fadigado, o corpo debilitado. Ele sabe da angústia da alma, pois ele sente uma angústia tal ao ponto dos seus vasos sanguíneos estourarem. Ele entende tudo o que você passa. Este é o teu Deus e este é o propósito do Natal. Quando Jesus nasce, que naquele silêncio da rotina e da trivialidade, quebra-se com o choro de uma criança, o que, entre aspas, seria normal. Nasce também a esperança para você, meu irmão. A esperança para a raça humana, porque quando nasce Jesus, Ele traz ali um novo estilo de vida. Experimente viver desta forma, com o perdão, com o amor. O que é o Natal, senão o nascimento do amor encarnado? O que é o Natal, senão o nascimento do perdão encarnado? O que é o Natal, senão o nascimento da vida? O que é o Natal, senão o nascimento da cura? Muito mais do que dar presentes, muito mais do que desejar Feliz Natal. O nascimento de Jesus, ou o Natal, é sinônimo de esperança. Nós não comemoramos o dia, pois Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E é aqui que entra o cristão, o discípulo de Jesus. O que é que comemoramos então, pastor? Comemoramos o sentido. Por que nos sentamos à mesa com os parentes? Parentes que nós não vemos o ano inteiro, por que nos sentamos à mesa com os parentes? Porque nasceu o perdão, e mesa é lugar de comunhão. Então você que me feriu durante todo o ano, eu te convido para a minha mesa. Preparas uma mesa perante mim, ó Deus, na presença daqueles que me ofenderam, na presença daqueles que querem o meu mal, na presença daqueles que são os meus inimigos. Isso é Natal. Mais do que o churrasco, mais do que refri, mais do que a sobremesa que é específica do Natal, porque tem sobremesa que você vai tombar só do Natal, só se faz no Natal. Não se faz em outra época do ano. Tem comida que é só no Natal. Mais do que tudo isso, nós comemoramos o sentido. Eu te perdoo, eu te amo. Nós vamos continuar caminhando junto, não há diferença nenhuma. Há esperança para o mundo. E Ele encarnou Jesus Cristo. Por isso, se não nos vermos daqui até o dia que é considerado Natal, eu desejo um Feliz Natal. Porém, acrescento que Jesus nasce em teu coração todos os dias. Que Deus encarne em teu coração todos os dias, para que junto encarne o perdão, o amor, a paz, a vida e a cura. Que Deus
vos abençoe.